como é que funciona a inflação? O vídeo de hoje vai ser exatamente sobre isso. Espero que gostes e vamos ao vídeo. Cada vez ouvimos falar mais de inflação no último ano e meio. Tudo o que nós ouvimos no telejornal é inflação. Mas o que é a inflação e como é que a inflação funciona? A inflação parece um bicho de sete cabeças para muita gente e parece que só agora é que este tema parece ser importante, mas a inflação sempre existiu e a inflação sempre foi transitória. Sempre tivemos alturas de alta inflação e depois alturas de baixa inflação. No entanto, o interesse dado pela comunicação social a este tema disparou nos últimos meses /um ano. Um facto interessante é que o Google Trends assinala exatamente um aumento significativo de pesquisas relativamente à palavra inflação. Isto mostra não a parte da comunicação social, mas sim a parte da população em geral, que cada vez pesquisa mais sobre inflação. Mas o que é afinal a inflação? A inflação é, por definição, o aumento generalizado dos preços. Na prática, tudo sobe. A inflação é medida na forma de percentagem, comparando um cabaz de alimentos, o chamado cabaz alimentar, num ano contra o ano seguinte. Por exemplo, um cabaz de alimentos no ano 2021 contra um cabaz de alimentos no ano de 2022. Por exemplo, vamos assumir que um cabaz alimentar, um cabaz de alimentos em janeiro de 2021 custa 100 euros e um cabaz alimentar em janeiro de 2022 custa 110 euros. O que é que significa? Significa que tivemos inflação de 10% de um ano para o outro. E será que a inflação sempre existiu ou é algo de agora? É algo que começou há muito poucos anos? Não, a inflação sempre existiu. Desde 1910 que Portugal registrou cerca de 14 crises, sendo que a maior parte delas registrou um aumento na inflação, perda do poder de compra dos portugueses, entre muitas outras consequências. Para ter uma ideia, nos anos 70, Portugal registrou inflação a rondar os 55%, nos anos 80 tivemos máximos de inflação a rondar os 35%, ou seja, a inflação é algo que sempre existiu e já tivemos inflação bem mais alta do que temos agora. Algumas destas 14 crises registradas em Portugal desde 1910 foram marcadas por tragédias, é verdade, pela Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a bolha de 2000 que aconteceu nos Estados Unidos, mas que teve impactos em Portugal, a crise do imobiliário em 2008, que teve impacto em Portugal nos anos entre 2009 e 2014, 15 sensivelmente. Tivemos a pandemia em 2020, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia agora em 2021, 2022, isto apenas para enumerar alguns dos incidentes que aconteceram nos últimos 100 anos. Sim, é verdade que muitas das épocas de inflação alta foram registradas por eventos fora daquilo que nós conseguimos controlar, mas destas 14 crises, algumas foram simplesmente derivado ao ciclo económico. E é exatamente nesse ponto que vamos tocar agora, mas como é que funciona a inflação? Não é exatamente necessário um evento trágico para que aconteçam crises, porque a nossa economia funciona por ciclos, ciclos de expansão e ciclos de recessão. Ou seja, um ciclo económico, que mais uma vez tem fases de expansão e fases de recessão, ou seja, fases em que o PIB da economia cresce e fases em que o PIB da economia desce, sem que seja necessário acontecer um evento trágico. E geralmente um ciclo económico acontece da seguinte forma. Apesar de parecer algo super complexo, o ciclo económico funciona de uma forma relativamente simples e mecânica. Um dos componentes mais importantes da economia atual é a dívida, o crédito, o pedir dinheiro emprestado ao banco com garantias de que vamos devolver esse dinheiro e mais um pouco. E esse mais um pouco chamam-se juros. E qual é o problema dos juros? Nós, quando vamos pagar esse dinheiro que devíamos mais um pouco, mais os juros, significa que no futuro vamos pagar mais dinheiro do que aquele que estamos a pedir emprestado agora. Se, por exemplo, pedirmos 10 mil euros emprestados ao banco hoje e daqui a 5 anos tivermos de pagar 12 mil euros ao banco, significa que o nosso eu de daqui a 5 anos, o nosso eu do futuro, vai ter de desembolsar mais 2 mil euros do que o nosso eu do presente. Ou seja, nós, quando estamos a pedir dinheiro emprestado a um banco, nós estamos a aumentar o nosso consumo no momento, estamos a aumentar o nosso consumo agora, mas estamos a reduzir o nosto consumo no futuro. E isto é um ciclo. Hoje pedimos dinheiro emprestado, vamos aumentar o nosso consumo porque vamos gastar esses 10 mil euros em alguma coisa, mas no futuro, como vamos ter de pagar mais do que aquele que pedimos emprestado, vamos reduzir o nosso consumo. E atenção que crédito e dívida não é algo necessariamente mau, porque se for utilizado para gerar mais dinheiro, nós vamos conseguir pagar esse extra, esse juro, com relativa facilidade. Agora, se nós usarmos um crédito, se usarmos dívida para comprar, por exemplo, uma televisão,
ou um sofá, passa a ser dívida ou crédito mau, porque não nos gera dinheiro e vai aumentar a dificuldade de nós pagarmos esses juros no futuro. Ao fazer créditos ou pedir dinheiro emprestado, significa que estamos a gastar mais neste momento do que realmente conseguimos, do que aquilo que o nosso ordenado permite. E é aqui que entramos num ciclo de expansão. Começamos a pedir mais créditos, o consumo das famílias aumenta, o PIB cresce, a economia está ótima, as taxas de juros estão baixas, está tudo a correr às mil maravilhas. Mas ao consumirmos mais e mais e mais, vamos aumentar o nosso padrão de vida, vamos aumentar o nosso consumo através do crédito e a procura pelos bens que nós consumimos no nosso dia a dia vai aumentar drasticamente. E visto que a oferta desses mesmos bens se vai manter relativamente estável, significa que os preços dos nossos produtos vão aumentar cada vez mais e a isso chamamos inflação. Vou-vos dar um exemplo muito prático. Uma das razões pela qual a nossa inflação aumentou foi exatamente o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Porquê? Porque apesar da nossa procura se manter mais ou menos estável, porque os nossos ordenados não subiram, por exemplo, o que aconteceu foi que houve uma descida na oferta dos produtos provenientes da Rússia e da Ucrânia, ou seja, houve menos produtos disponíveis no mercado e o preço aumentou, a procura foi superior à oferta. E qual é o problema aqui? Como os governos, os bancos centrais europeus, as reservas federais não querem inflação alta, o que é que fazem? Aumentam as taxas de juros. E para quê? Porque o aumento das taxas de juros começa o declínio da economia, começamos a entrar na fase da recessão. Porque o que as taxas de juros fazem é que tornam mais caro o custo de vida da população. Ou seja, nós pedimos um crédito de 10 mil euros, por exemplo, e daqui a 5 anos pagamos 2 mil euros com uma taxa de juros de X. Se o banco decidir aumentar essa taxa de juros de X para X mais 2, nós em vez de pagarmos 2 mil euros daqui a 5 anos, vamos ter de pagar 4 mil euros, por exemplo. Ou seja, a nossa prestação vai aumentar e nós vamos ter menos dinheiro disponível. À medida que as taxas de juros vão aumentando, os nossos créditos, as nossas dívidas vão ficando cada vez mais caras e nós vamos ter de colocar cada vez mais dinheiro nosso para pagar essa dívida, ou seja, vamos ter menos dinheiro disponível para consumir. Por exemplo, crédito de habitação, crédito automóvel, etc, etc. Por exemplo, como está a acontecer agora, as taxas de juros subiram, o nosso crédito de habitação está mais caro, o nosso crédito automóvel está mais caro e nós ao fim do mês temos menos dinheiro para ir às compras, para comprar as coisas que precisamos para o nosso dia-a-dia. Ao vermos as nossas prestações a aumentar cada vez mais, vamos ver-nos obrigados a consumir menos porque os nossos produtos do dia-a-dia já estão cada vez mais caros devido à inflação, temos menos dinheiro devido às prestações estarem a aumentar e vamos ter de reduzir o nosso padrão de vida. E isto chama-se uma recessão. A queda no PIB do país, a perda de poder de compra por parte das famílias, a redução no consumo, etc, etc. Ao consumirmos cada vez menos, o PIB da economia vai descer, a atividade económica do país vai cair e os bancos centrais vão voltar a diminuir as taxas de juros para voltar a impulsionar a economia, para que as famílias comecem a consumir mais outra vez e para que voltemos a uma fase de expansão. Porque no fundo, quando o crédito é de fácil acesso, nós temos expansão económica e quando o crédito é de difícil acesso, acabamos por ter uma recessão económica. E é no fundo assim que funcionam os ciclos económicos e, consequentemente, a inflação. Espero que tenhas gostado deste vídeo, espero que tenha tirado todas as dúvidas sobre a inflação, ciclos económicos, etc, etc. Se mesmo assim tiveres alguma dúvida sobre estes temas, podes fazer umas perguntas no comentário que eu vou responder a todas as perguntas, ok? Espero que tenhas gostado do vídeo de hoje, não te esqueças de subscrever, dar o like e ativar o sininho, porque como tu sabes, ajuda imenso aqui o canal. Tens na descrição do vídeo as minhas redes sociais todas, ok? O meu Instagram, TikTok, Patreon, e-mail, etc, etc. Se me quiseres contactar, apenas ver o meu conteúdo. Por hoje é tudo. Mais uma vez espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.